Existem poucos livros que realmente podem fazer você mudar a forma que você enxerga a vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 livros que realmente fizeram isso por mim. Esses dias eu estava refletindo sobre os meus pensamentos, algumas atitudes, alguns comportamentos, e eu acabei percebendo como esses 3 livros mexeram comigo sem nem eu mesmo perceber. Mas fica comigo, porque até o final do vídeo eu vou te mostrar qual foi o livro que realmente deu uma virada de chave na minha cabeça. Então, pega o seu cafezinho, o seu chá, sua água e vem comigo! E antes da gente continuar pro vídeo, já curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos me ajudar a crescer no YouTube para a gente poder construir uma comunidade e realmente trocar informações, trocar conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém pode roubar da gente. O primeiro livro que eu vim trazer para vocês é um livro excelente para quem está começando, para quem já é veterano, mas serve para qualquer tipo de criador de conteúdo. E esse livro é perfeito para fazer você estimular a sua criatividade e enxergar oportunidades de ideias em qualquer lugar que você vá. É um livro do Austin Kleon, espero que seja assim o nome, né? Porque my English is very better. Roube como um artista. É um livro simples, é um livro tranquilo, tem bastante ilustrações, mas não deixa de ser um livro extremamente importante. Por quê? Porque esse livro aqui, ele vai te dar 10 dicas sobre criatividade. E por que que ele é importante? E por mais que ele fale algumas coisas óbvias, eu indico esse livro para todo mundo ler porque vai fazer florescer a sua criatividade. E uma das grandes sacadas desse livro, eu vou listar, eu vou listar duas que são muito importantes e que fizeram eu enxergar uma perspectiva diferente sobre a criação de conteúdo e de como ter ideias para criar conteúdo. O primeiro é que você precisa ter um caderninho ou alguma coisa de bolso, né? Um arquivo morto, que ele diz, aonde você vai colocar essas ideias que você vai roubar de outras pessoas, ou você vai a algum lugar e viu alguma coisa bacana e você não quer esquecer, ou o que é quase impossível, né? Você não tá com o seu celular ali, então você tem um arquivo morto. Ou até você pode usar o seu celular mesmo para isso. Você pode tirar uma foto, você pode escrever alguma coisa, e isso faz com que você vá guardando todas as ideias para os seus possíveis vídeos ou possíveis reels, enfim, para qualquer tipo de conteúdo que você for criar. E você deve ter um arquivo morto para poder sempre estar vasculhando e sempre estar tirando novas ideias para poder criar conteúdo. Um outro ponto bem importante que ele fala é a questão de você ter... Pera aí que eu vou pegar meu caderno. Voltei. É de você ter um papel e uma caneta para quando você for criar, você criar com as suas mãos. Por exemplo, eu sei que hoje a gente tá... Ó, o caderninho tá vivo, cara. É ideia, muita ideia. De você ter um caderno para você criar os seus roteiros ou para você tirar da sua cabeça a ideia e ao invés de passar direto pro computador, você escrever manualmente. Porque a gente tá tão acostumado a faz tudo no computador, tudo no computador, e às vezes a gente acaba deixando de lado nossa criatividade florescer de uma forma que realmente vai fazê-la florescer. E como a gente vai fazer isso? Papel e caneta. Simples. Você pega uma ideia, eu vou dar um exemplo do primeiro vídeo do canal, que foi o primeiro roteiro. Então eu escrevi, ó, como vai ser o vídeo, quanto tempo de vídeo, a thumbnail, a introdução, e aí alguns pontos que eu iria falar no vídeo. Utilize o seu computador somente quando você for finalizar o seu projeto. Você for fazer edição, colocar o áudio, fazer os cortes, enfim. Mas o grosso mesmo, aonde precisa dar início à sua criatividade, utilize papel e caneta. E assim também é mais uma forma eficiente de você ficar um pouco mais longe das telas, que eu tenho certeza que vai fazer você florescer a sua criatividade, você vai ter novas ideias a partir do momento que você deixa um pouco o seu celular de lado e começa a utilizar mais papel e caneta. Antes da gente continuar para o próximo livro, né? Tomar aquele cafezinho preto sem açúcar.
Pelo amor de Deus, cara, não me coloca açúcar no café. Brincadeiras à parte. Pessoal, o segundo livro é um livro do Trump, Sobrevivendo ao Sucesso. É um livro razoavelmente pequeno também, ele tem 172 páginas. É um livro que contém algumas fotos icônicas do Trump com algumas personalidades, inclusive Michael Jackson, Mike Tyson e tal. Nesse livro ele fala que o Mike Tyson realmente é um amigo muito, muito próximo do Trump, que o Trump ajudou ele de várias formas em vários momentos da vida dele. E o porquê que esse livro é importante? Porque a gente sabe que o Trump é um empresário de alto nível nos Estados Unidos, né? É uma pessoa bilionária, e não puxando o saco de americano, mas quando você começa a ler livro de pessoas famosas ou de pessoas que chegaram ao sucesso, você consegue ver como que aquela pessoa chegou e qual foi as estratégias, as artimanhas e quais foram os obstáculos que eles enfrentaram para poder chegar onde chegaram. E esse livro é bom, por quê? Porque ele conta como o Trump sobreviveu ao sucesso na década de 80 e 90. E, cara, é um livro surpreendente, cara, porque mostra quando o Trump comprou o Trump Princess, o barco dele, na construção do Taj Mahal, entre outros empreendimentos, e mostra todos os bastidores de como ele fez para poder sobreviver no meio dos lobos. E isso a gente pode utilizar na nossa vida. A gente vai ter inúmeros obstáculos, a gente vai ter que sobreviver na nossa vida do dia a dia, porque vão acontecer inúmeros revés do destino que vai obrigar a gente a se reformular, se refazer como pessoa, como profissional, como marido, como pai, e você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para isso. Você precisa, como o Trump mesmo diz nesse livro, você precisa ter peito para poder aguentar a vida e todas as dificuldades que ela vai trazer. Claro que às vezes não dá pra gente se comparar, por exemplo, não consigo comparar a minha vida com a vida do Trump, que é um bilionário, mas de alguma forma ele começou de baixo também. Talvez esse canal do YouTube, talvez não, né? Eu tenho certeza, seja o ponto de virada na minha vida. Só que eu preciso saber arcar com os revés que vão acontecer, com todas as dificuldades que eu vou ter para poder manter a constância na criação de conteúdo. Mas eu tô falando do livro do Trump, mas você pode pegar qualquer tipo de biografia, autobiografia de famosos, celebridades ou de pessoas que é importante para você, ou se você não quiser ler o livro e você tiver a oportunidade de conversar com pessoas que venceram na vida, é uma excelente oportunidade que você tem de agregar conhecimento. Cara, é um livro sensacional, cara. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu li ele em 1 semana e meia, cara, de tão bom. Porque é um livro escrito pelo próprio Trump, conta a visão dele, né? Cara, é um livro que realmente me surpreendeu, tá? Eu comprei esse livro num sebo aqui em Joinville, né? Um sebo é um local que vende livros usados, então, deixa eu ver, ó, 15 pila, 15 reais. Cara, você pagar 15 reais num livro que vai te trazer inúmeros conhecimentos e inúmeras histórias de superação e estratégia de negócios, eu acho que vale muito a pena, hein? Pessoal, e por último, eu vim deixar realmente, cara, o livro mais importante dessa lista que eu tinha mencionado para vocês no começo do vídeo. É um vídeo do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Cara, esse livro aqui devia ser passado na escola, na igreja, em todos os lugares, cara. Não é por menos que esse livro demorou em torno de 70 anos para ser publicado, devido ao seu conteúdo que afrontaria o ensino em escolas, o ensino em igrejas da época, e foi um livro que causou bastante alvoroço na década de 1938, mais ou menos, que ele foi escrito. E pessoal, cara, esse livro aqui ele tem 198 páginas. 198, só para confirmar aqui. 198 páginas. E eu li esse livro em 5 dias. 198 páginas. De tão incrível que esse livro é, cara. E é o tipo de livro para ser o livro de cabeceira. Pra tu ler, reler todos os dias. Nesse livro, ele fala a questão de uma entrevista com o diabo, só que é uma representação, o diabo é como se fosse uma representação do medo, e de como o medo faz de o que o medo, né, faz na sua cabeça e como isso pode te prejudicar em toda a sua vida. Cara, é um livro sensacional, cara. Eu tenho certeza que vocês já viram diversos reviews na internet sobre, e só que eu não poderia deixar de expressar a minha opinião sobre tal livro. Até esse livro que eu tenho aqui tem uma introdução com o Thiago Nigro também, né? Esse livro ele vai dizer que
você vai passar por fracassos na sua vida, você vai passar por momentos de turbulência, você vai passar por dificuldades que talvez só você tenha vivido ou só você vai viver. Só que ele diz que você deve usar isso como um trampolim na sua vida para você poder para você poder crescer ainda mais. Deixa eu arrumar o microfone que tá caindo na minha barba aqui. E cara, é um livro sensacional, cara. E ainda se você perceber, em algumas partes do livro, você vai encontrar um sinalzinho como esse, não sei se dá para ver, um sinalzinho aqui, que ele vai marcar realmente uma das partes mais importantes do livro e os ensinamentos que realmente vai fazer você dar uma virada. E assim, pessoal, cara, é um livro muito tranquilo para você ler, só que você tem que ler ele de mente aberta, porque realmente tem alguns conceitos sobre questão de escola, sobre questão de criança, sobre questão de igreja, que você precisa ter a mente aberta para poder filtrar e entender a mensagem que o livro quer passar para você. Mas cara, é um livro surreal, cara. Surreal, cara. Isso daqui é o tipo de livro para você ler uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 20 vezes se for necessário. Porque é algo que vai mudar na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu posso dizer para vocês é: não tenham medo. Não tenham medo, entendeu? Não tenham medo. Por quê? Porque a representação do diabo que ele utiliza no livro é o medo. O medo impede de você realmente crescer como pessoa, crescer como profissional, como pai, como marido, como esposa, como filho, enfim. Que o medo, ele é uma coisa que entra na nossa cabeça, cara, e faz você se sentir inferior, faz você não querer novos desafios, faz você não querer enfrentar novos obstáculos com medo de você se arrepender, com medo de você não ter sucesso. Mas, como eu falei no primeiro vídeo do canal, sobre que hoje, né, é o segundo dia que eu tô sem fumar cannabis e faz jus também ao nome do canal, que é Viver Sem Fuga, que a gente não precisa ter medo de realmente encarar a vida, que a gente encarar a vida sem fugir dela, sem fugir da realidade, sem mascarar nada, eu acho que é realmente o mostra o quão forte a gente é. E aquilo que eu falei no começo, pessoal, livros, realmente, dependendo do momento da sua vida, ele pode mudar a sua vida, com uma frase, um parágrafo, uma página, mas nunca deixe de ler. Eu não sou um leitor voraz, mas todo dia eu tenho o hábito de ler pelo menos um pouquinho. E se de alguma forma esse vídeo fez você querer ler ou deu aquela pequena chaminha para você começar a ler, fico totalmente satisfeito e esse vídeo já valeu para mim, certo? E se você chegou até o final do vídeo, cara, muito obrigado. Curte, comenta e compartilha e manda para todos os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!